versículo 1, fica mais claro. Versículo 22 ao 26 diz assim: até quando, honestos, amareis a necessidade? Aqui está necessidade. Não é? A necessidade. Acho que em outra tradução deve ter. Né? 23. Insensatez, isso, né? A insensatez. Na minha aqui. Só deve ser. Provérbios capítulo 1, versículo 23 ao 26. 22, bota 22 ao 26. Até quando, honesto, amareis a insensatez, isso, né, meu? É necessidade, né? Aqui deve ser a linguagem mais erudita. Né? Então, e vós, escarnecedores, desejais o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Veja que está exortando a se converter. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamai e vós recusastes? Porque estende a minha mão e não houve, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes o que, irmão? Rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Veja que eles rejeitaram o que Deus estava ofertando, o derramamento do seu Espírito. Nós podemos encontrar também, irmãos, nós podemos encontrar também lá em Atos 7:51 e Lucas 7:30. Bora ver Lucas capítulo 7, versículo 30. Meu Sérgio. Também. Não, ali é. Ó, tem um menino aqui sofrendo. Lucas 7:30. Lucas 7:30. Lucas 7:30. Vamos lá, diz assim: mas os fariseus, veja aí, viu? Vamos ver, acerca da graça preveniente, se resistir ou não resistir. Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Veja aqui mais uma vez, a gente vê, e em diversas passagens da Bíblia, a gente vê passagens que vai nos mostrar a graça de Deus sendo rejeitada. Terceiro ponto, nós podemos também ver que o arminianismo defende a expiação ilimitada. A expiação ilimitada. Ou seja, é a crença de que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos e por cada um dos homens. Por todos e por cada um dos homens. Que Cristo não veio só para um grupo seleto. Cristo não veio para um grupo que foi predestinado na eternidade por Deus. Nós podemos ver isso em diversas passagens. O texto que lemos como base, como abertura nessa tarde, foi João 3,16. Porque Deus amou quem? O mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos ver lá em Romanos 5,18 acerca da expiação. Romanos 5,18. A gente também vai ver a expiação sendo ilimitada. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre quem? Todos os homens, para a justificação de vida. Nós podemos ver aqui a expiação sendo para todos. A morte de Cristo na cruz, para todos. Mas nem todos os irmãos vão aceitar, vão querer. É isso que a gente vê. Mas Cristo morreu por todos, para todos.
Lá na frente a gente vai ver mais. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 6 assim. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4 é bem enfático, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por quem? Todos. Por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, nós temos essas e diversas passagens de que a morte de Cristo foi para toda a humanidade, para todos, independente de quem seja, foi para todos. Nós temos o arminianismo também defendendo a eleição condicional. A condição para que a pessoa seja eleita. O que seja essa condição para a pessoa ser eleita? Há uma linha de pensamento que o homem não tem essa condição. Viu? É a condição, é a eleição incondicional, de que Deus já predestinou na eternidade um grupo seleto para caminhar na terra, glorificar o nome de Deus e ir direto para o céu. Mas que um grupo seleto também foi escolhido, que nós chamamos de réprobos, que foi predestinado por Deus. Deus fez esse grupo e é maior do que os eleitos, viu? Porque Jesus disse: muitos são os que entram pela porta larga. Réprobos. Réprobos quer dizer aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram predestinados para o inferno. Para o inferno, né? Ou seja, a eleição incondicional, que o homem não tem chance de escolher. Deus não deu essa chance, essa possibilidade que o homem escolha de ter a chance de ir para o céu, de viver a eternidade com Cristo. Mesmo que o homem queira, ele não tem essa chance, porque ele não está escrito como eleito de Deus. Então a eleição condicional é a eleição que está lá em João capítulo 3:16 também, que diz: a condição para que a pessoa seja eleita é que ela creia, que deposite sua fé em Deus. Ou seja, eleito no Filho. A eleição é no Filho. Quem foi eleito? Jesus. E nós somos eleitos nele, em Jesus Cristo. Armínio, eu não queria tocar nesse assunto agora, mais profundo, isso aqui é outra aula. Mas Armínio cria na eleição corporativa e na eleição individual. A eleição de todos eleitos, e a eleição de cada pessoa. Ou seja, quem foi eleito para viver a vida eterna? O corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja foi eleita para a eternidade. Essa igreja que foi eleita para a eternidade, ela foi fundada no céu e ela caminha para a eternidade. Não tem parada, não tem desvio. Ela vai direto para a eternidade. E a eleição individual, irmão, ela se dá quando o indivíduo adentra a igreja, ou adentra em Cristo, enxerta na videira verdadeira. Por isso que somos eleitos em Cristo Jesus. Ou seja, vamos botar uma linha aqui: Cristo aqui e o mundo aqui. Enquanto estivermos sem Cristo no mundo, sem Cristo, nós somos eleitos para o destino eterno de sofrimento. Eleitos para a destruição, feito para a destruição, proposto para a destruição. Mas quando aceitamos a Cristo, estamos em Cristo, estamos automaticamente eleitos para a salvação. Porque a eleição é Cristo, é em Cristo, é através de Cristo Jesus. E a gente pode ver isso aí, irmão, em Romanos. Vamos ver Efésios, capítulo 1. Depois a gente vê Romanos.
Romanos está tratando Efésios Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Efésios 1, do 1 ao 4. Ele vai tratar acerca dessa questão. Eleitos em Cristo. do 1 ao 4. Do versículo 1, vou ler ao 4, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que ele direciona sempre para Cristo, em Cristo. Como também nos elegeu, olhe lá no céu, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Veja que a eleição é nele, em Cristo Jesus. Então, o arminianismo ele defende a eleição condicional, não a eleição incondicional, que o ser humano ele não tem a possibilidade de escolha, que mesmo ele vendo que uma pessoa está indo destinada, que o mundo caminha para a destruição eterna, ele não tem como escapar, se ele for um réprobo ou um eleito para a condenação eterna. E o quinto ponto é a segurança em Cristo. Ou seja, que estamos seguros enquanto permanecemos em Cristo, mas que é possível que um verdadeiro cristão cometa apostasia, isto é, que venha a perder sua salvação. A gente pode ver isso muito claro, irmão, em Hebreus 10. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 29. A gente vai ver isso claro. Agora, do 26 ao 29, diz assim, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento de Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja que o escritor hebreu está direcionando isso para convertidos, para pessoas servos de Deus. Ele está dizendo, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos o quê? Recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. A gente vê personagens que também caíram da fé. Nós vemos Judas Iscariote, que Jesus menciona que ele foi participante nesse ministério, no ministério de Cristo. Foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo e se precipitou indo para a morte, tirando sua própria vida. Nós temos o caso de Ananias e Safira, que também era participante da comunidade cristã, também tinha recebido a salvação em Cristo Jesus, se convertido e perderam essa salvação. A gente vê na lição de escola dominical, né, que a gente vê os dois apostados, os dois mestres, ele leu e isso a gente vê eles também foram várias citações de que se pode perder. Armínio dividia essa questão, porque, irmão, nós vamos ver também em passagens de que o cristão não perde a salvação. Não perde a salvação. Então o Armínio, ele dividia essa questão. Ele dava 2 etapas para esse ponto de salvação em Cristo. De que existia 2 fases. A fase inicial de todo cristão, uma fase conclusiva do cristão. Ou seja, essa fase inicial até esse ponto conclusivo, pode dizer que esse ponto seja esse pedaço, toda essa fase do cristão, ela era a fase do cristão verdadeiro, que ele tinha a possibilidade sim de perder. Vigiai para que ninguém roube a vossa coroa. Aqui. Mas quando o cristão se deparava ou adentrava essa fase,
Armínio chamava do eleito, a fase dos eleitos. Ou seja, que quando chegava essa fase, que a gente viu, claro, eu não posso de antemão dizer que fase é aonde chega, até onde vai essa fase, né? A gente precisa de mais estudo, até porque, irmãos, eu também sou estudante, viu? Como vocês. Eu também preciso estudar muito. Então, quando chega essa fase de eleito, o cristão já, ele não perde a salvação. Ele tem convicção, uma convicção firme de que a sua vida, dali para frente, é eternidade. Então, Armínio define aí, mas quando a gente pegar a remonstrância, os 5 pontos, eu vou tentar entrar mais nesse assunto para a gente andar mais um pouquinho. O nome arminianismo tem origem no pastor, professor, teólogo Jacó Armínio. Mas que fique claro, é o que está dizendo. Esse aqui a gente pode encontrar, irmão, nesse livro aqui. Vocês podem encontrar essa definição de Wellington Maranhão. Que fique claro que ele não é o originador das ideias abraçadas e difundidas pelo arminianismo. Não foi ele que deu origem. Mas atua como um precursor, organizador, sistematizador e defensor às ideias que posteriormente levaria o seu nome. Antes de apresentarmos Armínio, Jacó Armínio, vale dizer que ele é, embora muitos não saibam, viu, irmão? Armínio, ele é um dos terceiros teólogos mais importantes da história do cristianismo. Deixa eu ver quem foi que escreveu isso. Eu anotei aqui. Segundo um desconhecido do século XIX, depois de Cristo. Diz assim: Atanásio nos trouxe o entendimento de Deus. Agostinho, o entendimento do homem. E Jacó Armínio entendeu o relacionamento entre Deus e o homem. É a definição de um escritor desconhecido do século XIX. E para andarmos nesse terceiro ponto que quero apresentar, irmão, vale agora focarmos um pouquinho quem é Jacó Armínio. Vou dar apenas uma visão panorâmica, um breve esclarecimento para a gente, conhecimento dele, para a gente entrar mais pesado. Mas vai tá saindo uma biografia do Carl Banks, sobre a biografia de Armínio, toda a vida de Armínio, toda a história de Armínio. Eu tenho essa vida de Armínio, nesse livro eu não tenho, mas tem um slide da conferência que eu fui, o pastor Wellington Maranhão mandou pra gente, e eu consegui tirar algumas coisas pra gente ver. A gente pode ver, irmão, que Armínio nasceu em 1559, na Holanda, em data não conhecida. Mas seu nascimento tradicionalmente é atribuído ao dia 10 de outubro de 1560, na cidade de Oldevart. Armínio não conheceu seu pai. Tem aí a estima-se que o pai de Armínio morreu ou antes de Armínio nascer, ou depois que Armínio nasceu, mas Armínio muito novo. Armínio mesmo não conseguiu conhecer seu pai, ele não chegou a conhecer. Sua mãe chamava-se Angélica. É uma tradução latinizada, né, pra gente. A cidade de Oldevart, na Holanda. Na época que Armínio nasceu, a Holanda passava por uma grande turbulência, né? Estava sob o domínio espanhol da religião católica e sofria com a economia e a política. Então, a cidade a qual Armínio residia passava por bastante turbulência. Ele nasceu num período bastante turbulento. Com a morte do pai de Armínio, ele foi deixado sobre os cuidados de 2 tutores que foram de fundamental importância na formação acadêmica de Jacó Armínio. Um deles é Teodoro Aemilius, que havia sido padre, ele foi padre, mas se converteu ao protestantismo, e aos cuidados de Armínio vai estudar em Utrecht, ou seja, na escola de São Jerônimo.
A grade, só para vocês terem uma ideia, a grade curricular dessa escola que Armínio, sob os cuidados de Teodoro, foi estudar, ela tinha em sua grade, só para vocês terem uma ideia, curricular, a dialética, a retórica, matemática, física, redação de prosa e poesias latinas, grego, estudava Cícero, Aristóteles, Homero, a língua hebraica, a língua latina, os evangelhos, os pais João Crisóstomo, Basílio de Cesareia, o credo de Atanásio e Heráclito. Armínio teve uma formação acadêmica excelente. Ele se destacou na escola de São Jerônimo. Ele se destacou. Ao ponto, depois de Teodoro morrer, Rudolfus Snellius o abraçar como tutor, dar continuidade a Armínio. E era nada menos a formação de Snellius, ele era na área linguística, e matemático da Universidade de Marburgo, Alemanha. Então, lá na escola de São Jerônimo, Armínio conhece que se tornaria um grande amigo e fiel de Armínio, que era Wittenberg Borgatio. Nas biografias em vários livros você vai ver citações desse amigo, Wittenberg Borgatio, de Armínio. Ele debatendo contra o calvinismo extremo de Beza, né? E o calvinismo de outros que estavam instalados na igreja naquele período. Armínio estudou em Leyde também, em Genebra, em Basileia, sendo que em Genebra ele estudou com Teodoro Beza, sucessor de Calvino. Estudou. Inclusive, Teodoro Beza, sucessor de Calvino, o indicou para ele pastorear a igreja da Holanda, a igreja reformada da Holanda. Ele foi indicado pelo sucessor de Calvino. No seu pastorado, aos 28 anos, Armínio inicia o pastorado ainda solteiro. Foi o primeiro pastor da Holanda, da igreja reformada da Holanda, a maior cidade holandesa. E é nesse período que ele conhece Libete, né, a qual se casaria em 16 de novembro de 1590. E assim como Jacó da Bíblia, irmão, Jacó Armínio também teve 12 filhos. Né? 12 filhos, sendo que 3 morreram ainda, uns recém-nascidos e outros na infância. Naquele período se instalava muito forte a praga da tuberculose. A praga da tuberculose estava infectando a Holanda. Fora isso, toda a repressão espanhola sobre a cidade a qual Armínio, a terra natal, a cidade natal de Armínio, ao ponto de lá ter acontecido um dos maiores massacres. Um dos maiores massacres da Holanda. Um dos maiores massacres da Holanda. E nesse massacre, no acontecimento desse massacre, foi que morreu a mãe e os irmãos de Jacó Armínio. Nesse massacre, todos. A mãe e os irmãos. Armínio teve uma vida muito sofrida. Muito sofrida. Percas, embates, debates, questões pesadas. Armínio enfrentou uma vida pesada mesmo, difícil, angustiante. Provado. A gente vê, eu tenho nesse livro aqui mesmo, nesse outro, a gente vê homens, teólogos da época, até contra o arminianismo, até contra Armínio, dizendo que a índole dele era uma índole irreprovável, que ele tinha um caráter irreprovável, uma piedade extrema. Armínio vivia uma vida piedosa, uma vida de servo de Deus. Mas ele viveu uma vida turbulenta. E sendo assim, irmão, nesse massacre morreu a mãe e os irmãos de Jacó Armínio. A praga também da tuberculose estava infestada lá na Holanda. Toda essa questão. Armínio vem, infelizmente, a falecer de tuberculose também.
em 1609. Armínio havia contraído tuberculose em 1604 e em 1609 ele viria a falecer desta doença com cerca de 50 anos de idade. Conta-se em uma das suas biografias, em umas passagens de sua biografia, de que uma família, dentre tantas, elas estavam necessitadas de água e de comida e ninguém ia levar por conta da tuberculose naquela cidade e naquela família. E naquela área da cidade estava muito pesada a infecção, né? Estava muito extrema de tuberculose. O que acontece? Armínio, ele se predispôs e foi lá levar comida e água para esse povo. Levou, entrou e foi lá. E ficaram admirados. Armínio deixar a sua própria vida para servir ao próximo, para não deixar que o próximo sofresse a necessidade. Então o que a gente pode ver é que Armínio tinha uma vida piedosa, uma vida de verdadeiro servo do Senhor. Então, para a gente concluir essa questão, que fique bem clara, a gente pode notar acerca dessas questões arminiana, pelagiana, semi-pelagiana, que em nosso meio, em nossa fé, a gente também engloba certas mesclas dessas teologias. A gente não consegue, se não tiver um conhecimento de cada sistema teológico desse, uma definição daquilo que nós temos como regra de fé, como algo bíblico. Se não tivermos o conhecimento de sistemas teológicos, um conhecimento mais amplo da Bíblia, a gente cai em erros teológicos. A gente cai em erros perigosos. Um exemplo é essa parte da antropologia, por exemplo, da disciplina que eu botei, do semi-pelagianismo, que é otimista. A vontade humana não está morta, apenas enferma. Eu cria desse jeito. Há um ano atrás, eu pensava assim que o primeiro passo seria meu, para com Deus. Eu dava o primeiro passo. E de que eu tinha vontade. A vontade de ir a Deus. E a gente pode perceber biblicamente que não. Que Deus é que dá o primeiro passo. Não foi vós que escolhi, mas eu escolhi agora. Tem outros textos que também vai mencionar esse caso. A gente vê que a escolha é de Deus. Mas essa escolha não é individualista. Deus, ele vai até a pessoa, mas ele oferece a graça a todos. A graça está aqui. Agora, cabe rejeitar ou não. Mas se a gente pegar outra linha teológica, a gente vai ver que a gente não tem, na concepção dele, essa chance de escolha. A gente vê em vários pontos, irmãos, que a gente pode conciliar, se não tiver um conhecimento da fé a qual a gente vem abraçar, erros fatalistas na nossa vida. E a gente pode estar levando outras pessoas a esse erro também. Então que nós possamos nessa tarde, irmãos, nesse primeiro contato, até porque é uma aula introdutória, parte 1, a gente possa nessa aula já abrir os nossos desejos, as nossas vontades de aprender mais sobre o arminianismo e vai culminar, pode ficar certo, no calvinismo. Viu? A gente vai ter aqui pontos polêmicos entre calvinista e arminianista. E isso aí eu tenho um slide completo sobre textos bíblicos, a qual ele defende, nós refutamos, a qual ele refuta e a gente defende. E esse embate, irmão, não é uma coisa nova não. Viu? Tem aí 500 a 400 anos de embate e não vai ser apenas a gente que vai definir, não. Segundo a perspectiva teológica, essa briga